E aí, pessoal? Uma técnica de gerenciamento para processos, para não causar deadlocks, o que é chamado de exclusão também. Para quê? Processos são exemplares dentro do processador, essa parte do processamento é executada de acordo com os pedidos do usuário. Então a gente precisa vamos parar todo mundo aqui, porque isso aqui tá uma bagunça esse negócio aqui. Peraí, todo mundo aqui, por favor. O que foi, menino? Vai. Pessoal, de que se trata a nossa aula hoje? Comunicação interprocesso. Pois é, comunicação entre processos, né? Mas tinha combinado. Nós estamos dando para os nossos alunos. Mas tinha combinado, não tinha não. Mas então a nossa era minha vez, né? A nossa comunicação era a minha vez, na realidade. Não, era minha. Não, eu acho que era minha. Tanto é que eu era o Não, você pode olhar aqui, ó. Tem uma coisa errada. Então vamos organizar esse negócio aqui. Vamos querer começar de novo? Já que nós vamos falar sobre comunicação entre processos, vamos comunicar entre si. Então, professor Vinícius, por favor, o senhor entre só na sua fala, eu vou começar agora, tá certo? Ok, depois é o professor Evandro, tá bom? Tá ok. Vamos tentar organizar isso. Porque senão, olha o exemplo que ele está dando, não é possível. Né? Tá bom. Você vai ficar o tempo que for concedido para o senhor na hora, tá certo? Tá bom. Muito bem. Obrigado. Vamos tentar de novo, então. Vamos começar de novo. Desculpe, pessoal, realmente foi uma falha de comunicação enorme. Bom, vamos tentar recomeçar de novo. Como eu disse para vocês, a aula de hoje, né, é sobre comunicação entre os processos. Primeiro objetivo, compreender o funcionamento de alguns mecanismos de comunicação entre processos. Olha, e para frente. E o segundo objetivo é o quê? Identificar os casos de uso de semáforos. Tá certo? Agora vamos ver se vai funcionar o nosso esquema de comunicação aqui. Vamos ver. Vai, professor Vinícius. Ah, não é o Vinícius, peraí. Vai, professor Evandro. Agora sim, né, Cláudio? Agora parece que agora está funcionando o nosso mecanismo de comunicação entre os vários processos aqui. Processos Evanderson, processo Cláudio e processo Vinícius. Bom, e falando, para gerenciar esses vários processos, nós introduzimos a questão já nas aulas passadas com vocês sobre o processamento paralelo. Né? A dificuldade que existe entre gerenciar muitos processos que devem ser executados de forma paralela, né? Quando um processo A entra em execução, quando o processo B entra em execução, quando um recurso está sendo utilizado pelo A e precisa ser utilizado pelo B. Então, tudo isso ele pode gerar o quê? Uma série de pequenos problemas durante a execução de um SO. E para tentar resolver esse problema, nós vamos estudar em torno dessa aula vários assuntos, umas palavrinhas complicadas, como diz o professor Cláudio, chamada deadlock, vocês vão saber o que é isso mais para frente, que causa muitos problemas com relação à implementação no gerenciamento de processos, principalmente processamento paralelo. Então nós temos aí uma chamada exclusão mútua. Vamos entender agora o que é essa exclusão mútua. O problema dessa exclusão mútua é o seguinte: dois ou mais processos escrevem uma variável compartilhada. Então esse é o problema. Quando um processo está tentando escrever uma variável num local que é compartilhado por outro processo. Ou então quando ele está tentando ler ou escrever, né, nessa variável, e vai entrar um segundo processo em execução, veja um problema, né? Se aquela lá está sendo utilizada, ela pode alterar o valor, eu posso ter entrado com o processo B e feito alteração naquela variável, que precisa daquele mesmo valor, mas ele pode ser alterado por outro. Então, a partir dessa variável compartilhada, nós temos esse pequeno problema aí. Então, como resolver isso? Exclusão mútua, vamos dizer que é um problema, certo? Por quê? Lembra de processos concorrentes? Então, vou dar um exemplo assim bem corriqueiro que todo mundo vai conseguir enxergar, que é o acesso a uma impressora, ao spool de impressão. Né? Lembra o spool? Aquela fila, aquela estrutura de dados onde você, né? Aquele é um buffer maior, né? Lembra da aula passada? Pois é. Então, se dois ou mais querem acessar aquele spool para poder imprimir na impressora, o que é que vai acontecer? Aquela área ali, ou seja, aquele dispositivo, aquela estrutura de dados, ou seja, a estrutura devidamente definida na memória é um elemento, é um recurso compartilhado. Na hora que você está compartilhando esse recurso, e dois processos estão querendo usar simultaneamente, então nós caracterizamos que esse recurso é uma área de exclusão. Como fazer isso se eles são concorrentes? Aí sim, comunicação entre processos, que é o que a gente vai chegar lá.
Todos os processos que desejam acessar uma variável compartilhada no mesmo instante necessitam esperar até que o outro processo atual a libere. Então, é exatamente o que o professor Cláudio falou. Quando o processo A deseja acessar uma variável, aquela variável vai ficar bloqueada para ele até que ele faça a liberação. Então, se um processo B tentar acessar esse valor, tentar fazer a modificação, não vai ser possível. Bom, então seguindo aí o que o professor Evanderson falou sobre exclusão mútua, já que isso veio tentar resolver o problema de região crítica. Que na realidade, região crítica significa o quê? Quando o processo está acessando dados compartilhados, modificáveis, é dito que ele está em sua região crítica. Então, ou seja, cada processo ele tem uma área de código em que ele acessa para fazer uma determinada tarefa. Como, por exemplo, às vezes nós temos dois processos tentando acessar o mesmo spool de impressão. Então, o que acontece? Se os dois tentarem acessar essa região ao mesmo tempo, pode acontecer um erro. Então, a região crítica é uma parte, um trecho de código onde cada processo tem que, como é que eu poderia dizer, onde cada processo tem assim as suas funcionalidades. Na verdade, região crítica e exclusão mútua. A gente falou que exclusão mútua tem a ver com o dispositivo, né? Isso. E a região crítica tem a ver com o quê? Com o processo. Então, a região crítica é a região do código de um processo que acessa uma área de exclusão mútua. Perceberam ou não? Se não perceberam, falem agora. Como vocês não podem falar, passamos adiante. Pois é. Bom, então, dando continuidade, deve-se garantir que quando um processo entrar em sua região crítica, todos os outros processos sejam excluídos de suas respectivas regiões críticas. Então, ou seja, a partir do momento que o processo está acessando aquela região, ou seja, aquele trecho de código que ele vai fazer alguma determinada tarefa, todos os outros não devem estar acessando aquela mesma região. E que a exclusão mútua é uma tentativa de garantir a multitarefa, garantir aquele efeito visual de que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo no sistema. Mas aí nós temos que resolver esse problema, né, da exclusão mútua. E o que é empregado para resolver esse tipo de problema? O senhor falou no início, era sobre sinal de trânsito lá, aquele semáforo. Eu ia dizer não sei, porque eu não me lembrava mais. Né? Mas agora que você falou isso, me deu a deixa. Ele acabou de passar uma mensagem para mim, porque eu tinha esquecido. É o semáforo. Ou seja, chegamos ao primeiro mecanismo de comunicação entre processos, o semáforo. Semáforo não tem nem amarelo. Semáforo no sistema operacional ou está vermelho ou está verde. Ou seja, ou o recurso está liberado, certo? Portanto, ou a área de exclusão mútua está liberada, ou a área de exclusão mútua não está liberada. Perfeito? Isso é o chamado semáforo. Aí você diz assim, pô, Cláudio, como é que isso é implementado lá no sistema operacional? É muito simples, é uma variável. Uma variável lá, pode ser um inteiro. Lembra lá do Alexandre Rossini e Carlos Henrique, né? Os dois estão falando lá com você de linguagem C, não está estudo de dados e tal. Tem aquele int x lá, int a, sei lá. Uma variável inteira pode assumir o valor 0 e 1, por exemplo, né? Ou uma variável lógica pode assumir v e f. Enfim, semáforo é uma variável definida na memória, onde o processo, quando for acessar, certo? Uma área de exclusão mútua, ele vai, antes de entrar na sua região crítica, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai ligar o semáforo. Ele vai dizer assim, ó, entrei na minha região crítica que está acessando a área de exclusão mútua. Ou seja, acessando o dispositivo compartilhado. Então eu vou setar a variável para 1, por exemplo. Todos os outros processos vão ler essa variável que é compartilhada e na programação desse processo vai dizer assim, ó, só prossiga se e somente se o conteúdo dessa variável for 0. Se for 1, você espera porque o cara está usando.